Fala galera do YouTube, meu nome é Rocha e você está no canal Giro de Notícias do Futebol. Antes de irmos para a primeira notícia do vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e no final comente o que você achou e o que eu preciso melhorar. Vamos para a primeira notícia do vídeo de hoje, que é sobre o meia agora do São Paulo, Vitor Bueno. Santos e São Paulo acertam troca de Vitor Bueno por Raniel. Jogadores assinam por 4 anos e cada clube fica com 50% dos direitos econômicos. São Paulo e Santos entraram em um acordo nesta quarta-feira. Vitor Bueno assinou por 4 temporadas em definitivo com o Tricolor e Raniel fechou com o Peixe também por 4 anos. Cada clube fica com 50% dos direitos econômicos dos jogadores. Vitor Bueno estava emprestado ao São Paulo pelo Santos até o fim de 2020. O meio-atacante rescindiu o contrato com o Dinamo de Kiev, da Ucrânia, no início deste ano. Retornou ao Peixe e depois foi repassado ao clube do Morumbi. Essa foi a notícia sobre o Vitor Bueno. Os São Paulinos comentem o que você achou, se vocês acham que a diretoria fez certo em contratar em definitivo o Vitor Bueno. E os santistas, comente se vocês achavam que o Vitor Bueno deveria permanecer no São Paulo e o Raniel ir para o Santos. Vamos para a segunda notícia. Isso aqui é sobre o Alan, do Fluminense. São Paulo analisa nome de Alan e Fluminense quer segurar atleta emprestado pelo Liverpool. Paulistas veem potencial no volante de 22 anos e cariocas consideram o volante um dos destaques da temporada. O jogador tem boa relação com o técnico Fernando Diniz, agora no São Paulo. O São Paulo analisa o nome de Alan, do Fluminense, enquanto o tricolor carioca quer a permanência do jogador para 2020. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Globoesporte.com. Alan pertence ao Liverpool da Inglaterra até 30 de junho de 2020 e está emprestado ao Fluminense até o próximo dia 31 de dezembro. O caminho para seguir nas Laranjeiras seria uma prorrogação do empréstimo, após a renovação do contrato com o próprio clube inglês. Essa foi a notícia sobre o Alan, do Fluminense, do Liverpool, emprestado ao Fluminense. As pessoas que torcem para o Fluminense, comentem aí embaixo se ele joga bem. E os São Paulinos que conhecem o futebol ou do Alan, comentem para os outros se ele joga bem. Agora vamos falar sobre o Anderson Barros, agora diretor executivo de futebol do Palmeiras. Palmeiras anuncia Anderson Barros como novo diretor executivo de futebol. O dirigente estava no Botafogo e viajou a São Paulo para fechar contrato de 2 anos. O novo diretor executivo de futebol do Palmeiras é Anderson Barros. O dirigente estava no Botafogo e ocupa o cargo que estava vago desde a demissão de Alexandre Matos em 1º de dezembro, após derrota de 3-0 para o Flamengo pelo Brasileirão. Barros viajou a São Paulo nesta quarta-feira, um dia depois de ter sido liberado pelo Botafogo para negociar e assinou contrato válido por 2 temporadas. O Palmeiras fez o anúncio no fim da tarde. Essa foi a notícia sobre o agora novo diretor executivo de futebol do Palmeiras, Anderson Barros.
Vamos para a próxima, que é sobre o Thiago do Náutico. Náutico confirma que Flamengo está perto de acerto com Thiago e revela bastidores da negociação. O acerto do Náutico com o Flamengo pela venda do atacante Thiago é iminente e esquentou nos últimos dias. Quem revela isso é o executivo de futebol do clube pernambucano, Ítalo Rodrigues. Em entrevista ao podcast Embolada do Grupo Globo, o diretor Alvírbro falou sobre a proximidade da venda do ponta de 18 anos e explicou o processo de negociação, que a partir do monitoramento entende-se há meses. Ele vinha jogando bastante na Série C, mas infelizmente se machucou no jogo contra o Paysandu, quartas de final da competição. Talvez por não ter jogado na reta final, nos últimos 4 jogos a situação deu uma esfriada, mas de início de novembro para cá esquentou novamente. A gente escuta todos os clubes que têm interesse e vamos decidir o que é melhor para o Atlético, para o atleta e para o Náutico. Possivelmente nos próximos dias isso está se definido. Admitiu. Foi isso a notícia sobre o Thiago. Vamos para a próxima, que é sobre o Rogério Ceni. Ceni é prioridade e Atlético aguarda definição com o Fortaleza. O clube também tem plano B. Treinador que se encaixa dentro do perfil ofensivo e vencedor do clube é prioridade, mas caso Ceni opte em ficar no Fortaleza, Atlético tem plano B. Desde a saída de Thiago Nunes para o Corinthians, coube ao diretor de futebol do Atlético, Paulo André, buscar um treinador que se encaixe no perfil do clube. No mercado brasileiro, 2 nomes despontaram logo de cara: Rogério Ceni e Roger Machado. João Henrique Timinazzo, advogado que foi representante de Ceni, esteve na Arena da Baixada na semana passada. Ele nega, porém, que tenha conversado com o clube sobre o treinador. Timinazzo disse ainda que não tem autorização para falar sobre o treinador. Rogério negocia pessoalmente os contratos. Ouviu do Fortaleza uma proposta de renovação e prometeu dar uma resposta até sexta-feira. Mas isso pode acontecer antes. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, disse ao blog nesta quarta-feira que ainda aguarda um posicionamento do treinador. Essa foi a notícia sobre o Ceni. A torcida do Atlético Paranaense comente se você acha que o Ceni deve ir para o Atlético, e a do Fortaleza, que eu acho que deverá ser mínimo. Comente se o Rogério Ceni tem que ir para o Atlético Paranaense ou permanecer no Fortaleza. Vamos para a próxima notícia de hoje, que é sobre o Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli não é mais técnico do Santos. Relação quebrada com Pérez, preocupação com a montagem do elenco e investimento reduzido. Veja os motivos que fizeram o argentino deixar o peixe. Chegou ao fim a passagem do técnico Jorge Sampaoli no Santos. O clube anunciou na noite desta terça-feira que o técnico pediu demissão e entregou o caso aos departamentos jurídicos de recursos humanos. Veja a nota divulgada pelo Santos. O Santos FC comunica que na data de 9/12/2019, em reunião realizada pela manhã no CT Rei Pelé, o treinador Jorge Sampaoli pediu demissão do cargo de
treinador. Essa foi a notícia sobre o Sampaoli e vamos para a próxima notícia, que é sobre o Vasco. A torcida do Santos, não se esqueça de comentar se você achava que o Sampaoli deveria ficar ou se ele deveria ir embora mesmo. E vamos para a próxima, que é sobre o Vasco, que pode estar de patrocínio novo. O Vasco encaminha patrocínio com a Havan para Mangas em 2020. Após reunião, o presidente Alexandre Campello mostra projeto para Luciano Hang, dono da empresa. Valores ainda precisam ser ajustados. O Vasco ficou perto de ter um novo patrocinador para 2020. Após reunião nesta terça-feira, o presidente Alexandre Campello deixou encaminhada uma parceria com a Havan. A ideia é que a empresa estampe sua marca nas mangas da camisa Cruz Maltina em contrato de 1 ano. Os valores ainda precisarão ser ajustados. Há também um entendimento para que a Havan coloque sua marca nas placas publicitárias do São Januário. Agora os setores de marketing de cada parte vão manter as conversas. E aí, torcedor do Vasco, comente se você acha que a Havan tem que patrocinar o Vasco. Se você acha que tem que deixar o uniforme como tá mesmo, não tem que ter novo patrocínio por agora, comente a sua opinião. E vamos para a última notícia de hoje, que é sobre o Luan, que de acordo com a Fox Sports é do Corinthians. Corinthians chega a acordo com o Grêmio por Luan e anúncio pode acontecer nesta quinta. Time do Parque São Jorge concederá o empréstimo de 2 atletas, além de uma quantia em dinheiro para finalizar a oferta. Corinthians e Grêmio chegarão a um acordo e Luan deve ser anunciado a qualquer momento pelo clube paulista, como primeiro reforço para 2020. A negociação está sendo finalizada e toda a documentação preparada para as assinaturas. Tudo deve ser concluído entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira. Só uma reviravolta pode melar a transferência, mas ninguém do lado alvinegro acredita mais no insucesso da negociação. André Sanches ligou diretamente para Romildo Bozan há pouco. Nas últimas horas desta quarta-feira, o presidente corintiano reforçou a oferta alvinegra envolvendo jogadores e a segunda parte em dinheiro para adquirir a parte dos direitos econômicos do meia. O mandatário gremista, a Gazeta Esportiva, já havia apurado que os dirigentes do Corinthians estavam apenas no aguardo para a chegada dos nomes interessantes para o Grêmio. Encontrar a moeda de troca ideal virou o último obstáculo à negociação, algo já resolvido, apesar de ainda haver sigilo sobre os nomes. Entre Corinthians e Luan está tudo certo há pelo menos 2 semanas. O jogador deixou claro desde o início que pretendia se transferir. Mais cedo, durante a noite desta quarta, em entrevista ao Ubra TV, Romildo Bozan falou com apreço sobre Jadson, meia que tem contrato com o Corinthians até o fim do ano que vem, mesmo período do atual vínculo de Luan com o Grêmio. E essas foram as notícias do vídeo de hoje, galera. Comente a torcida do Grêmio, comente se você acha que o Luan deveria ficar no Grêmio ou se ele deveria ir embora mesmo, tá? Não sei se ele tava jogando bem ou não tava. Comente aí se ele joga bem, pelo menos na Libertadores de 2017 ele mostrou que sim, né? Depois parou um pouco.
E a torcida do Corinthians, comente se você gostou dessa negociação envolvendo dois jogadores que até agora não foram revelados. Até o próximo e tchau.